Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo e vamos continuar o nosso ensino sobre oração. Começamos aí falando sobre teologia e prática da oração e ontem nós começamos com o primeiro ponto, falando sobre o que é orar. E a gente viu que a Bíblia diz que orar é invocar o nome do Senhor. Segundo, orar é suplicar ou procurar o favor do Senhor. E agora vamos para a terceira definição de oração conforme a Bíblia. Então, orar é tornar-se agradável à sua face. Esse A é craseado, à sua face. A forma como nos aproximamos do Senhor é muito importante, pois isso vai determinar se seremos aceitos ou não diante dele. Veja que o apóstolo Tiago, ele disse: Deus resiste aos soberbos. Então isso é uma mostra de que Deus ele não vai nos atender se houver soberba em nosso coração. Nós estamos querendo nos aproximar de um Deus que é puro, de um Deus que é santo, de um Deus que também requer daqueles que se aproximam dele pureza, santidade, enfim. Então, não podemos nos aproximar do Senhor com soberba no coração, pois assim nós seremos reprovados. É preciso que haja humildade para que sejamos agradáveis diante dele. Que maravilha, né? Nós estamos realmente nos aproximando e queremos chegar perto do Deus de toda a glória, daquele Deus que é maravilhoso. Portanto, é preciso que a gente, como disse Eclesiastes, que a gente tire a sandália dos pés, não é? Veja que o sábio Salomão, ele se expressou em Provérbios 28:9, ele disse: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, certo? Então é preciso que a gente possa estar, inclusive, obedecendo a palavra, porque lei aqui é a palavra. Não podemos desviar os ouvidos, não podemos realmente viver longe daquilo que Deus orienta para nós. Outra atitude reprovável é não obedecer à palavra de Deus, porque lei aí no texto refere-se exatamente à palavra do Senhor. Foi também Salomão que fez o seguinte registro se referindo a atitudes de indiferença. Ele disse isso em Provérbios 1:28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Ou seja, Deus está falando de pessoas com essas qualidades más. Elas vão tentar buscar a Deus, elas vão buscar até de madrugada, mas Deus não vai atender exatamente porque existe resquício de impureza, de coisas más diante das pessoas, tá certo? Você vê que para Esté chegar à presença do rei, havia todo um protocolo a ser cumprido, caso contrário, a pessoa seria reprovada e até morta. No caso de Esté, que o rei era seu esposo. Veja o protocolo. O rei Assuero era o esposo de Esté. E chegou o momento que Esté precisava ir à sua presença, certo? Para que reivindicasse o direito dos judeus. Mas havia uma lei que se alguém chegasse na porta do rei, batesse e abrisse a porta, e se o rei não quisesse receber aquela pessoa naquele dia, aquela pessoa poderia até morrer. Então Esté foi somente confiando em Deus. Ele disse: eu tenho que ir falar com o rei, porque o meu povo está correndo o risco de ser, inclusive, destruído. Esté chega lá com humildade diante da porta, e quando ela bate e abre a porta, o rei graciosamente recebeu a Esté, estendeu o cetro e mandou Esté entrar e disse: o que é que tu queres que eu te dê? Até metade do reino eu vou te dar. Então Esté, ela achou graça diante de Assuero, um rei humano, porque ela foi com humildade, ela orou a Deus, e aí ela não foi reprovada, ela chegou diante do rei e resolveu a sua questão. Assim também nós, irmãos, precisamos diariamente nos achegar
diante do Senhor. Mas é preciso que haja em nós pureza de coração. Eu não estou dizendo que temos que ser perfeitos, porque não existe ninguém perfeito. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Porque nós fomos justificados e perdoados, então a nossa ficha diante de Deus é perfeita, porque os nossos erros, os nossos atos maus foram lançados sobre Jesus, tudo bem. Mas não existe ninguém perfeito, aquela perfeição de que não erra, de que não falha. Todos nós falhamos, mas se há em nós humildade, mas se há em nós reconhecimento de que Deus ele merece o nosso melhor, então quando a gente chegar diante dele, ele vai nos atender, ele vai estender para nós o seu cetro e vai agora estar à nossa disposição. Muitos querem chegar diante de Deus de qualquer jeito, sem a mínima reverência. É preciso fazer-nos agradáveis a Ele, para que assim sejamos aceitos. Veja que no Salmo 51:17, o salmista disse: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então tem que haver o quê? Quebrantamento, contrição e reconhecimento da nossa pequenez para estar diante do grande Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 29:13, ele disse: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar de coração é exatamente buscar de maneira despida do eu, despida da sua grandeza, da sua... Enfim, tem que ser realmente com o coração puro. O escritor do livro de Crônicas, no capítulo 6, capítulo 16 e 11, ele disse: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então é o que nós precisamos fazer, é buscar a Deus. Também está escrito assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Veja aqui nesta situação como é que o profeta diz que o povo deveria fazer para se achegar diante do Senhor. Era com muita humildade, com muito quebrantamento, era com pano de saco e cinza, era se quebrantar, até porque o povo estava ali vivendo uma situação calamitosa, uma situação dificílima. Então, se humilhe, busque ao Senhor, mas busque com humildade, busque com quebrantamento, para que Deus possa se voltar, atender e assim perdoar, sarar a terra. Deus quer fazer isso. Então isto é realmente o que eu e você precisamos fazer. E, na realidade, tornar-se agradável à sua face é uma das formas de orar. Quando nós chegarmos na nossa casa, lá no nosso quarto, a gente precisa realmente estar buscando ao Senhor, porque no nosso quarto, ali está o nosso altar. Deus está ali para nos atender, mas é preciso estarmos conforme a sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada, para que ele possa nos atender. Amém? Nós estamos ficando por aqui. Amanhã retornaremos e daremos continuidade, mas o meu desejo é que você seja muito abençoado, muito abençoada, que você entenda de fato o que é a oração, para que você possa ser aceito diante de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.